Olá pessoal, meu nome é Luana, eu sou advogada e especialista em Direito Médico e da Saúde e nós vamos conversar sobre os aspectos relevantes da relação médico-paciente, né? Essa relação que é a base para uma atuação sólida dentro da área da saúde, né? Que tem sido alvo de muitas discussões, de muitas demandas judiciais, né? Eu quis trazer aqui um contexto histórico dentro da construção dessa relação para que a gente possa entender, compreender, né, quais foram os momentos em que essa relação foi construída, de que forma ela foi modificada e o que é necessário, né, o que é relevante dentro dessa relação. Mas não há como falar sobre a relação médico-paciente sem trazer, né, esse contexto histórico e entender de que forma que ela começou, por que ela evoluiu, né? O que a gente precisa saber é que regem essa relação as resoluções e as normativas emitidas pelo Conselho Federal de Medicina e pelos Conselhos Regionais de Medicina também, os princípios, né, e os direitos fundamentais trazidos dentro da Constituição Federal, né, o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor são instrumentos importantes e imprescindíveis para a regulamentação dessa relação. Né? Quando a gente fala em contexto histórico, nós precisamos observar que anteriormente o doente ele era visto como uma figura abominável aos olhos da sociedade. Né? Aquele ser humano que era considerado doente, ele era repelido ali da sociedade. Então, nesse contexto, o médico ele se sobrepunha à figura do paciente. Né? Ele era um ser superior à figura do paciente. Ele era tido ali como um semideus. Né? Então, por muitas vezes, as pessoas que eram portadoras de patologias, que estavam no estado de doença, elas não tinham os seus direitos respeitados. Por muitas vezes, não, na maioria das vezes, né? Os seus direitos não eram respeitados, não havia respeito à autonomia, né, da pessoa, não havia respeito à dignidade da pessoa humana, havia uma imposição com relação ao tratamento, né, o qual aquela pessoa seria submetida e ela não tinha chance de escolher se ela queria se submeter ou não àquele determinado tipo de tratamento. O que a gente precisa pensar e observar com relação a isso? Né? A partir do momento em que foram observadas essas questões, em que não era considerada a dignidade da pessoa humana, não era considerada a autonomia, que os doentes eram tratados sem qualquer respeito àquilo que eles consideravam importantes ou necessários para si, isso passou a ser questionado. Né? Passou a ser questionada a necessidade de informação do paciente. Né? Por muitas vezes existem vários relatos, existem várias situações históricas, né, de doentes que foram tratados da pior forma possível. Inclusive o próprio avanço da medicina, por muitas vezes e principalmente no início, ele ocorreu por conta dos mais vulneráveis. Né? Aquelas pessoas eram tidas tão somente como objeto de pesquisa e não havia uma preocupação, um cuidado com relação àquilo que aquelas pessoas entendiam que era bom para elas mesmas. Então, na segunda metade do século XX, surgiu a bioética como forma de questionamento a esses tratamentos, né? A forma com que eram tratadas as outras pessoas e também como questionamento a outras formas de vida que vinham surgindo aí nesse período. Então, a bioética veio com a finalidade de proteger a integralidade do ser humano e respeitar a dignidade. Foi aí que passou a ser questionada a necessidade, né, de informar o paciente, informar o doente e coletar o seu consentimento para que ele então pudesse participar da decisão a respeito do tratamento a qual ele estava sendo submetido. Então, a bioética veio como um fator principal, veio com uma importância muito grande nesse contexto da relação médico-paciente, porque a partir daí algumas coisas passaram a ser questionadas. E há, nesse momento, uma virada de chave
no que a gente diz sobre a relação assimétrica para uma relação simétrica, né? Tornar a relação médico-paciente simétrica, igual, é um desafio constante até os dias de hoje. Então, naquela época, foi um desafio muito grande, porque a gente vinha de um contexto totalmente desigual entre o médico e o paciente, em que o médico fazia o que ele bem entendia com aquele paciente e o paciente não tinha o direito de se manifestar, né? Então a bioética ela veio quebrando esses paradigmas, trazendo ali a obrigatoriedade, a obrigação, o dever do médico de informar e não submeter aquele paciente a nenhum tratamento ou a nenhuma pesquisa se ele não concorda. Então a relação assimétrica, ela vem de um contexto onde o médico é detentor do conhecimento, ele é detentor do saber e ele escolhe segundo as suas próprias convicções o que é melhor para aquela pessoa, para aquele paciente, né? Ele não tem aquela preocupação, ele não tem o dever de informar ao paciente, né? Ele não tem como costume trazer ao paciente as opções disponíveis e as informações quanto ao tratamento, né? Trazendo ali os riscos, os benefícios. Dentro da relação assimétrica, isso não existe. Ao passo que a relação simétrica, né? A construção de uma relação simétrica trouxe ao profissional médico a obrigatoriedade de informar, de trazer o paciente como integrante daquela decisão e informar a ele os riscos, os benefícios de determinado tipo de tratamento e delegar a ele a participação e a decisão sobre qual tratamento ele vai ser submetido. Então nós podemos perceber que há uma virada de chave muito importante, né? Foi uma mudança muito brusca de comportamento devido a uma série de situações que aconteceram no período que antecediam essas obrigações, né? Pessoas eram submetidas aos mais diversos tipos de tratamento, muitas vezes de forma cruel, muitas vezes trazendo sequelas irreversíveis à sua vida e à sua saúde, sem que elas fossem até mesmo informadas do que estava acontecendo. Dentro desse contexto de simetria de relação, do dever de informar, da obrigatoriedade de coleta de consentimento para submissão a tratamento ou afins, nós temos o contexto da judicialização da saúde, né? Segundo o Conselho Nacional de Justiça, nós tivemos um aumento de 130% nos processos de judicialização. Esse aumento de 130% nos processos que envolvem a judicialização da saúde, 2,9% são somente relacionados à judicialização da medicina. Os processos de judicialização de medicina estão estritamente ligados à relação médico-paciente, né, ou à falência dessa relação. O que acontece é que a medicina veio evoluindo ao decorrer dos anos, a tecnologia, né, teve um papel fundamental na evolução da medicina como forma de otimização de atendimento, trazendo ali alternativas para a gestão, né, de clínicas, de consultórios, de laboratórios, de hospitais. E isso terminou por afastar, por trazer um distanciamento dessa relação que vem ao decorrer dos anos, né, sendo construída para que as figuras do médico e do paciente sejam tratadas de forma igualitária segundo as suas condições, né? A finalidade de uma relação simétrica é diminuir a vulnerabilidade do paciente, né? Trazer ele, preencher o paciente de informações para que ele tenha autonomia para decidir, conforme as suas convicções, o que melhor é segundo a sua ótica, segundo a sua visão. Então, como fator principal do distanciamento dessa relação, da falência dessa relação, há de ser considerada a falha da comunicação. Por muitas vezes, os profissionais médicos deixam de trazer ali informações importantes e relevantes aos seus pacientes, né, sobre o seu quadro de saúde, sobre as consequências, os riscos e os benefícios de um procedimento cirúrgico ou de um tratamento medicamentoso. E quando há, né, um dano ali ao paciente e ele percebe que ele não foi informado, isso termina, né, culmina ali na instauração
né, no protocolo de um processo judicial. Então, se nós temos um contexto, né, que a falha informacional ela é uma das principais responsáveis pela judicialização da medicina, nós precisamos trazer a consciência aos profissionais médicos da importância da participação do paciente na tomada das decisões, né? O paciente munido de informações, o paciente com as suas vulnerabilidades diminuídas, ele tem condições e autonomia para poder decidir a respeito dos tratamentos que estão sendo ali oferecidos, né? E um profissional comprometido com a verdade, comprometido em cumprir os deveres éticos e constitucionais, ele entende e ele aceita que a participação do paciente ela é fundamental. Então, o que é preciso observar? É preciso que as partes integrantes dessa relação aceitem essa mudança de cenário, né? Nós viemos de uma construção de uma relação assimétrica para uma relação que passa a ser constantemente trabalhada para que haja simetria, ou seja, as partes, né, com igualdade de informações e de autonomia, né? Se nas relações, em qualquer outro tipo de relação, a transparência ela é fundamental, isso não é diferente dentro do cenário da relação médico-paciente e isso precisa ser observado e respeitado. Por fim, eu quero deixar aqui aspectos relevantes dentro dessa relação que fazem com que ela seja mais harmônica, né? O princípio da dignidade, o respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, a confidencialidade, a confiança, a humanização, a reciprocidade e a boa-fé objetiva, né? Existem vários outros princípios que precisam e devem ser observados dentro dessa relação. O que nós não podemos esquecer e não podemos deixar de orientar os profissionais da saúde é quanto a via de mão dupla dentro dessa relação, né? Não basta tão somente que o profissional médico aplique esses princípios, mas que o paciente, né, confie ali na conduta médica, né, desde que ela seja exercida de forma ética, né? Eu queria agradecer, em nome da doutora Alessandra, a oportunidade de ter estado aqui e falar sobre esse assunto com vocês. A relação médico-paciente é uma relação complexa, né, que, como eu disse, tem passado por transformações. Há uma luta muito grande para que os profissionais, né, médicos se aproximem mais dos seus pacientes diante desse cenário de tanta tecnologia que tem afastado um pouco o contato físico com as pessoas. E isso é responsável também pelo distanciamento, mas eu acredito sim na possibilidade de tornar essa relação mais harmônica e benéfica para todas as partes. Muito obrigada!